Bacana, agora acho que agora vai. Agora nós vamos. Então eu vou reler o currículo da doutora, porque vocês não devem ter escutado, né? Ó, enquanto ela se conecta aqui, doutora Camille Moreira Castro, juíza titular do TRS Ceará, para o biênio 2020-2022, é a nossa convidada de hoje. Ela que é vice-presidente nacional do COPEJ, a comissão, o Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral, e tem um extenso currículo acadêmico. Agora acho que vai dar certo. Agora sim. Agora eu acho que dá. Agora eu te vejo, doutora. Tudo bom? Tudo bom, eu estava tentando bastante. Pelo menos eu não me via, não sei se vocês estavam me vendo. Não, só te vi a partir de agora, viu? Não estava te vendo antes e agora que também está chegando o seu áudio aqui. Pronto. Pessoal, vamos, ó, parece que o pessoal tá falando que estava melhor fechar e abrir de novo. Vamos ver se agora engrena a nossa live aqui. A minha tá ruim? A minha internet tá ruim? Vamos tentar um pouquinho. Parece que tá estabilizando. Tá estabilizando. No começo estava inconstante mesmo. Normal, né? Ainda mais esse horário, porque o fluxo da internet é muito grande, mas é verdade. Enfim, a gente está conseguindo. Doutora, muito bem-vinda. Esse projeto Megasoft, Megatalks aqui já recebeu vários convidados. A senhora é mais uma aqui, eu estava lendo o seu currículo. Que bacana poder contar com a sua presença, com a sua experiência aqui. A senhora é a primeira mulher titular no TRS Ceará, é isso? Exato. Boa noite. Agradecer aí o convite e fico feliz desde já que tem a participação assim de empresas afora o dia a dia constante das lives que estamos tendo, que normalmente é feita pela OAB, né, é feita pelos tribunais, pelas faculdades. Então é importante também, né, que esse ambiente particular, voltado às empresas também, seja de comunicação ou não, contribua com essa forma democrática e gratuita de informação. Então, parabéns, minha satisfação é imensa por isso. E, como dito, realmente eu sou da classe da advocacia, e como membro da advocacia e agora na titularidade do tribunal, eu sou a primeira mulher desde a sua criação, em 1932, a ocupar o cargo. Bacana. Isso acho que é um avanço enorme, né? Eu conversei com a juíza também do TRE do Tocantins, doutora Ângela Raurá, até vi ela online aqui agora há pouco, não sei se ainda está. Também a gente notou esse aumento da participação feminina nas instituições, tanto que isso é importante, né? Bem que a gente tem as cotas nas eleições, mas a gente já percebe isso dando um resultado nas instituições. Acho bacana demais. Exatamente. A nós, principalmente da Justiça Eleitoral, que temos a legislação aí própria, e tanto cobramos, fiscalizamos e punimos pela ausência aí da participação feminina, do gênero feminino. Então temos também que dar esse exemplo na ocupação dos cargos, seja administrativos, seja judiciais. É importante. Eu sou de opinião que daqui a uns anos, se não demora, nós vamos ter que ter cota para os homens, porque as mulheres estão chegando e dominando tudo. Pela competência mesmo. Nominamos sempre, mas agora está mais no marketing, né? Digamos assim. Doutora, eu vou aproveitar a sua presença aqui. A gente tem algumas perguntas que nos chegaram. Não, as perguntas é depois. A gente vai começar dando uma introduzida nesse tema. A principal preocupação hoje dos pré-candidatos ou de quem está envolvido no processo eleitoral é a pré-campanha, né? Ainda mais diante dessa pandemia. Como é que a senhora está enxergando esse momento e esse processo? Olha, a pré-campanha, ela sempre moveu muitas discussões, principalmente por conta das alterações jurisprudenciais aí do famoso artigo 36A, né, para quem está nos ouvindo e não é da área jurídica, não tem esse trato com os códigos, digamos, que usamos, que é o artigo que trata da propaganda antecipada na lei eleitoral. Então lá ele tem uma palavrinha que diz que não caracterizaria essa propaganda, não caracteriza a propaganda antecipada, né, quando não há esse pedido explícito de voto, né? Então essa determinação do que é o voto explícito, do voto implícito, do que é o 36A, que fala que não pode haver esse pedido de voto, né? Esse é o texto, significaria e significa. Então, nós tivemos algumas evoluções, mas evoluções mais no sentido de
proibir, diminuir, digamos assim, né, numa linguajar, me permite até falar em linguajar mais fácil, menos jurídico, aproveitar a sua audiência, até para que a gente possa aí atingir um número maior de pessoas. O processo eleitoral hoje não envolve só os advogados e os magistrados e os promotores, e não apenas também só os políticos, né? A sociedade inteira está cada vez mais engajada, e em tempo de tecnologia, muito mais ainda, né? Então, essa discussão do que seria o pedido de voto, ela ainda é muito calorosa, né? Eu digo muito que em direito eleitoral, principalmente em propaganda antecipada, nem tudo é 100% permitido, nem tudo é 100% proibido, né? Espero não deixar mais dúvidas do que soluções depois dessa live, mas quem está acostumado com o direito eleitoral sabe disso, né? E quem advoga nessa área, muitas vezes fica um tanto tormentoso de como orientar o seu cliente. Ele chega e diz, olha, você pode fazer essa conduta, eu li a lei, eu peguei a jurisprudência, e de repente o cliente dele é punido. Assim como acontece o inverso. Ele diz que não faça, o concorrente faz, e acaba sem ser punido, né? Ainda que venha a ter o processo judicial. Então, o que é que eu chamo a atenção, e eu acho que isso é que é o importante. A regra básica hoje do entendimento, né, e aí advirto de que pode mudar, ele pode vir aperfeiçoar para a eleição de 2020, é de que o que é proibido no processo eleitoral, na propaganda ali, que é a partir do final do registro de candidatura, né, do dia 16 de agosto, que o que é proibido lá é proibido cá. Tá? E se perguntar, e o que é permitido lá é permitido cá? Aí é o detalhe, né? Como diz outro, canja de galinha e bom senso e cautela sempre é muito prudente, né? Então o tribunal ele vem advertindo, né, os tribunais regionais e o TSE, de que se deve se atentar para os gastos e as atitudes do homem médio, os gastos módicos, né? Podemos assim falar. E o que é analisado? A análise é caso a caso. A gente vai ver aí todo um complexo de contexto daquela propaganda, desde quem fez, como foi veiculada, o meio pelo qual foi veiculado, né? Ou seja, nós tivemos na eleição passada um combate grande ao uso de outdoor, né? Se dissesse o uso de outdoor é 100% proibido, não, ele não é 100% proibido, né? Desde que observar as regras do artigo 36A e não tenha um liame eleitoral. Aí é onde entra, eu posso fazer o velho outdoor de Feliz Dia das Mães, Dia dos Pais, ou de repente alguma data ali próxima do processo eleitoral, e assim eu estaria impune? Não. Dessa forma também não, ou seja, as chamadas promoções pessoais, que é permitido, tá? O friso aqui é permitido, mas ela tem que ser analisada também sobre este contexto, né? O contexto do gasto, de quem fez, a forma como fez, o meio. Então, as palavrinhas mágicas, né? A gente fala muito das chamadas palavrinhas mágicas, que seriam aquelas... Antigamente a gente punia quando tinha vote em mim, não vote em fulano, seja contra, digite na urna. Hoje a gente não se limita só apenas à presença dessas frases. É todo um contexto. Então, em síntese, não pode ter esse viés, né? Ou seja, observando o artigo 36A, essas características mais gerais. É difícil, né? Assim, não há quem vale dizer aqui com precisão o que é e o que não é, com certeza absoluta, propaganda antecipada. Então, eu chamo a atenção para esses aspectos que seriam os mais relevantes, principalmente a questão do recurso, né? Assim, você pode até escapar da propaganda, da irregularidade da propaganda, ou de repente ser punido nela, mas você pode também ser condenado pelo abuso do poder. Tá? O abuso do poder, e isso tem se tornado muito mais constante, esse tipo de ação e condenação, baseada em propagandas, em gastos com propagandas. E não apenas aquele gasto que seja o caixa 2 envolvido ali. Né? Essa complexidade de material que acontece ali no período antes do registro de candidatura. Gente, eu queria só explicar também, foi divulgado que seria eu e o doutor Diogo aqui para receber a doutora Camille, mas o doutor Diogo está na estrada. Então, ele está tentando chegar em Goiânia, ele está chegando, eu até vi ele online aqui agora há pouco, então eu tenho que explicar. Por enquanto, sou só eu mesmo, se contentem com isso, mas nós temos uma convidada aqui para suprir. Então, não, daqui a pouco, tempo. Vamos ver se ele chega a tempo de pegar um pedacinho aqui com a gente ou não. Se não chegar, a gente segue o jogo aqui, viu?
Só Tá para dar certo, essa obrigada. Só ouviu a Não, arte lá. tô aqui para aprender também, viu, doutor? Não tô aqui para só explicar, eu tô aqui para aprender, eu gosto sempre desses diálogos. A gente também aprende, né, com as partes do processo, com a sociedade. Eu estou no tribunal desde 2016, né, mas estudo e trabalho com esse assunto desde 2002, ou seja, são 18 anos tratando da matéria eleitoral, do direito público, e desde que sentei na cadeira do tribunal, assim, a gente sempre tanto se surpreende, também tem dúvida com muitas coisas, né? Ou seja, o direito ele evolui, as causas mudam também, e a gente tem que estar sempre interpretando com os novos olhares. E o direito eleitoral é extremamente dinâmico, né? Está mudando bastante. Muito, muito. Então, a gente também tem que se atualizar o tempo inteiro. Então, doutora, adiamento de eleições. Como é que a senhora está enxergando essa possibilidade aí? Acha que havia, não? Aí é quase como perguntar se a gente pode jogar na loto hoje e ganhar, né? Assim, só ganha quem joga também. É verdade. Eu faço parte de um grupo, um grupo de trabalho voltado a esse assunto, junto ao Conselho Federal, com a presidência da doutora Luciana Nepomuceno, que integrou o TRE do Estado de Minas Gerais, e tivemos na terça-feira uma reunião com o grupo de trabalho do TSE, com todo o grupo de trabalho. Eles já fizeram 4 relatórios, né? 4 ou 5 relatórios, o último foi sexta-feira agora, e eles apontam que, tecnicamente, ou seja, em termos administrativos e técnicos, digamos, de informática, a Justiça Eleitoral está pronta para fazer a eleição, a data de hoje. Por que ela está pronta? Todos os paripassos, todos os processos que teriam que ocorrer até agora, domicílio, a filiação, o alistamento, as transferências, a biometria ressalvada os casos onde houve essa suspensão, para não prejudicar o eleitor, e que vai voltar a ocorrer após o processo eleitoral, isso foi cumprido com sucesso. A Justiça Eleitoral conseguiu aí atingir no seu home office, na sua tecnologia, esses parâmetros. Outras questões vão surgir, treinamento de mesários, teste de urnas, onde a data de hoje eles projetam que para o futuro isso também pode ocorrer, garantindo assim um processo eleitoral. Agora, o que se tem que ver é a questão sanitária, né? A ministra Rosa Weber, e agora vai tomar posse semana que vem, o ministro Barroso, eles tanto falam que ainda é cedo, né? Essa melhor resposta seria a partir de junho. Mas, em suas últimas declarações, a gente tem visto que há sim essa possibilidade, mas sempre defendendo, aqui eu frise, também é uma opinião pessoal, é uma opinião do nosso grupo de trabalho, ao qual pertenço, de que ela deve ocorrer ainda esse ano, como forma de garantir aí os 4 anos legítimos para os quais os políticos que estão no cargo foram eleitos, né? Ainda que a projeção dessa posse venha a ocorrer mais depois do que o dia 1º de janeiro, por exemplo, até porque a gente tem que julgar os processos de prestação de conta, mas que isso ocorra num espaço mínimo de tempo possível. Mas sempre lembrando, o que vai determinar é a questão sanitária, é a questão da saúde. Para a Justiça Eleitoral, nós estamos prontos. Bacana. E uma pergunta que acho que foi o Leandro Coutinho fez agora há pouco aqui. Se acho que a vaquinha eleitoral já está permitida, né? Já pode começar. Sim, já. É novidade em termos de eleições municipais, a vaquinha eleitoral, né? Sim, tivemos aí já a eleição passada, né? Para o Brasil, para o processo eleitoral... Na eleição geral, né? Isso, para a eleição geral, né? A eleição que tivemos para presidente, deputado, senador. Então, ainda é um procedimento novo, né? As pessoas, tanto a sociedade como os partidos e os políticos, estão se adequando. Assim, no Brasil não tem essa cultura, é uma cultura muito forte nos Estados Unidos, por exemplo, de ter essa participação. É um mecanismo importante, é um mecanismo democrático. Inclusive, em relação a ele, existe uma vedação específica, tanto uma permissão como uma vedação específica no artigo 36A, que é o artigo da propaganda antecipada, né? Porque a divulgação dessas plataformas, elas podem ser feitas e devem ser feitas, né? Até para que haja arrecadação, mas nessa propaganda aí, dessa vaquinha virtual, popularmente chamada, não pode haver o pedido de voto, né? Dentre outras restrições que está lá claramente no artigo 36A. Então é bom atentar a isso,
né, quando se começar aí a ocorrer as arrecadações. E também, a gente está falando de propaganda, doutor, mas assim, nós estamos julgando muito agora, nesse período, nessa entre-safra, processos de prestação de conta, né? Então é muito importante que também nesse aspecto da vaquinha haja aí a atenção ao regulamento da prestação de conta, né? A gente tem visto muitas irregularidades sendo repetidas, irregularidades até assim que talvez por falta de uma atenção ou de uma dúvida, né? Por exemplo, estamos julgando bastante um ponto que é a ausência da escrituração contábil digital, tá? Que passou a ser obrigatória, né? Então, ela não tem sido feita. Há aí algumas alegações de que, pelo regimento da Receita Federal, os partidos não teriam essa obrigatoriedade, mas em termos eleitorais há de ter, né? E esse tipo de irregularidade que está ocorrendo muito, ele leva à desaprovação de contas e aí, conforme for a análise mais completa do processo, há outras sanções de naturezas mais graves, né? Então, tudo isso, a propaganda, ela também tem essa questão com a prestação de conta. Inclusive, esses gastos de propaganda antecipada, de propaganda, que é o tema da nossa live, né? Ele também vem lá regulamentando no artigo 36 que, na sua maioria, na sua maior parte, ele deve ser feito pelo partido. E ainda que deva ser feito pelo partido e seja feito nos momentos atuais, ou seja, antes do período oficial, ele tem que ser registrado pelo partido, né? Então, isso também deve se chamar a atenção, é uma coisa que também constantemente está sendo analisado, está tendo as punições. Então, eu peço isso, né? O importante, eu destaquei numa das últimas sessões, que o lado bom da transmissão pelo YouTube, por exemplo, das sessões dos tribunais, onde muitos não tinham, permite com que a sociedade aí, os políticos, os advogados, os contadores principalmente, né, possam ver o que é que ocorre mais de irregularidades, aonde o tribunal pune, o que é lícito, o que é que não é lícito, e já se atentar aí para a próxima prestação de conta, inclusive o próprio político chegar e lembrar, doutor contador, doutor advogado, eu vi lá na sessão do tribunal que isso aqui tem que ter, o senhor já fez, né? Então isso é importante, eu tenho essa preocupação também de passar esse conhecimento mais largo a todos também que não só pertencem aí à área jurídica. Bacana. Me parece também que a vaquinha... Bom, a senhora tocou num ponto muito importante, antes de eu falar outra coisa aqui. O pessoal fica muito preocupado, às vezes, com a propaganda eleitoral antecipada. Mas ela, por si só, ela gera multa. Agora, o abuso do poder econômico nela é que é preocupante, né? Pois é aquela história. O marketing, né, assim, muitas vezes ele entra em choque com o jurídico, né? Assim, o doutor presencia isso, quem trabalha constantemente, principalmente com as gravações de estúdio, o advogado, ele sempre chega e normalmente ele tem ali muito mais restrição do que o profissional da propaganda, né, do que o profissional da publicidade, né, tem uns arrojos mais, né, assim, um poder de risco maior e o advogado vai ali colocar a legislação. Há quem entenda e quem faça por isso, de que quando vê lá a multa, ele diz, não, eu prefiro ter essa multa e de repente atingir o meu eleitorado. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso para pagar, né, eu vou ter esse patrimônio. Mas, para além disso, além dessas multas terem uma gradação, ou seja, elas podem serem duplicadas e triplicadas posteriormente, esse aspecto vai ser analisado no abuso do poder, ou seja, não vai sair apenas do bolso. Pode ocorrer de surgir o quê? A cassação do seu registro, a cassação do seu diploma, ou seja, são os abusos de poder, abuso do meio de comunicação, inclusive, também, né? Assim, as formas de abuso, o tribunal tem aí abrangido um leque maior, é importante isso destacar, até por conta da propaganda, de que hoje há aí a interpretação do abuso nas candidaturas laranja, há o abuso aí que também, de forma mais nova ainda, com alguns parâmetros, que é o abuso do poder religioso, né? E com o crescimento em larga escala das redes sociais, da internet, o abuso através dessas redes, né? Eu, recentemente, um processo julgado recente, exarei um voto nesse sentido, né? E mostra a preocupação dos tribunais em enquadrar as redes sociais, que é o que estamos tratando aqui, na forma do abuso e o uso indevido dos meios de comunicação, tá? Eu destaco que, pelo artigo 22,
né? Ou seja, os meios de comunicação, existe um decreto que é antigo, posso até ver o nome aqui e lhe informar, que trata da questão da concessão, ou seja, de considerar os meios de comunicação, para efeito do artigo 22, apenas aqueles que têm a concessão, né? Nos termos desse decreto, que é bem antigo, aí, eu acho que de 70, 60. Então, mas o novel entendimento é de considerar nesses meios de comunicação as redes sociais e a internet, caso onde devem ser analisadas aí, claro, com cautela para não infringir a liberdade de expressão, defendo amplamente, mas ela não é em absoluto, né? A gente tem também que fazer as proteções da normalidade, da legitimidade do pleito. Bacana. Olha, tem uma pergunta, o pessoal queria que eu fizesse mais no final, mas tem uma que veio de encontro ao que a senhora está falando agora. E essa pergunta veio através de um grupo de WhatsApp que a Megasoft formou com assessores de prefeitos, pré-candidatos. Então, o tema lá, a coisa está quente lá. A pergunta é a seguinte, doutora, eu vou fazer para a senhora aqui. Eu tenho um programa de rádio, um pessoal perguntando lá. Tenho um programa de rádio e no Facebook ao vivo. No rádio eu só posso fazer até 30 de junho. E vou poder continuar fazendo o programa só pelo Facebook durante a campanha? Ou terei que parar no Facebook também? Bom, a questão dos profissionais, que é o caso dele, justamente que a gente estava até comentando, que é um caso peculiar, né, dos profissionais de comunicação, ele tem realmente essa restrição aí do prazo legal. Eu, até pelo que eu acabei de falar e mantendo essa linha de raciocínio, eu acho, aqui é uma opinião pessoal, sem muito ainda aprofundar o tema. A matéria ela é nova, né? Inclusive pode me chegar a julgamento e de repente eu estar fazendo o contrário do que eu estou dizendo. Mas eu acredito que, uma vez que se considere de forma mais pacífica, porque o TSE, ele não tem um acórdão, uma decisão de forma, ainda que por maioria, ou seja, unânime não tem, mas ainda que por maioria, a respeito mais sólido desse assunto, de transformar a rede social, né? Porque nos momentos em que o TSE teve a oportunidade de estudar essa matéria, por questões outras, não se chegou a fundo. Então, não tem como estabelecer ainda um parâmetro jurisprudencial sobre isso, em relação ao abuso. Então, como não há essa definição para o abuso dos meios de comunicação em relação às redes sociais, eu teria a cautela de permanecer, continuar a fazer, que seria a pergunta dele, né? Então, assim, eu acho que mais por uma questão de cautela e se definir até onde, eu acho que até poderia ser, e aí é uma excelente pergunta, até motivo de consulta, de repente, às cortes, né, de forma, dentro dos parâmetros legais de consulta, existe um regulamento, o doutor sabe disso, para que se possa fazer a consulta. Mas existe aí, é muito complexo, a questão da internet é uma matéria nova, embora a gente trate disso, se use a internet há muito tempo, mas esse boom tem sido de poucos anos para cá. Muito embora aí nós temos o doutor Diogo Reis, que é professor, ele tem livros e estudos muito importantes sobre essa questão tecnológica, de forma mais técnica, né? Onde ele traz diversos dados de estatísticas, eu citei até nesse meu voto, sobre a quantidade de telefones celulares que nós temos no Brasil hoje, o uso do 4G, inclusive as pessoas que têm o plano pré-pago e o plano pós-pago, mas aquele plano que é limitado, né, que é um valor mais fixo, ainda que ele fixe a internet dele, ele usa de forma gratuita a rede social. Então ele pode não ter a internet para outras coisas, para um app específico, mas ele tem de graça para o Facebook e o WhatsApp, não é isso? Então, com essa alavancada, a tendência, e até pelo que eu sinto do meu tribunal, é um estudo muito mais profundo a partir dessa eleição. Talvez por passado essa pergunta dele fosse mais fácil de dar algo mais concreto. Então eu acho, como eu falei no começo, canja de galinha em cautela sempre é muito bom levar em consideração, principalmente porque, doutor, no caso, como ele já é o radialista, talvez o Facebook dele, não sei se vai ser na pessoa jurídica, se é na pessoa física dele. Então, se o Facebook dele já é cadastrado como meio de comunicação, né, já pode fazer esse paralelo com a rádio, a TV. Então, são detalhes de extrema importância que fica difícil dar uma resposta específica e, de repente, aí, pegar essa resposta para um fato
e eu não tenho todos os detalhes da rede social dele e passar por demais. Mas, no básico, seria mais ou menos isso a se atentar. A pergunta é excelente justamente porque traz uma hipótese não prevista em lei, né? Sim. Que, se for levada ao caso concreto em qualquer tribunal, vai ter que ser analisado todos, vai ter que fazer um estudo mesmo, né? Então, realmente, Exato. não é simples decidir se é possível ou não, né? Não é Seria uma fácil. abordagem muito interessante, exato. É realmente uma questão, não me recordo de ter tido esse caso aqui, né? E assim, e as redes sociais, desde as eleições de 2016, né, onde elas ficaram mais constantes, elas sempre têm trazido alguns pontos nesse aspecto, porque a interpretação para quem é eleitor é uma, para quem é candidato é outra, e para quem são os meios de comunicação já é uma outra, né? Então são muitos detalhes, e a questão de quem compartilha, né? Durante muito tempo ficou aquela dúvida, e aí eu só compartilhei, sim. Você compartilhou, você fez um ato de ação. Você contribuiu com aquela informação que foi divulgada, e isso, até aproveitar aqui sua audiência, isso acontece constantemente, a gente viu muito em 2016, com o compartilhamento de pesquisas, as pesquisas fraudulentas, né, as pesquisas feitas de forma errada, né, ou seja, aquelas irregularidades no tocante à pesquisa, existia por parte do eleitor inúmeros compartilhamentos. Muitas vezes, o que é que acontece? Como o candidato ele tem mais normas proibitivas em termos de internet e rede social do que a sociedade em geral, ele acaba não fazendo, mas algumas vezes, muitas ou poucas vezes, ele está em conluio com quem não é para que possa disseminar essa informação, porque a punição, o âmbito de liberdade, a punição é menor ou inexistente, ou o âmbito de liberdade é maior da sociedade em geral. E isso a gente tem que averiguar. E a gente consegue averiguar. A internet ela não é um campo aí livre, né? É um pouco minado também, né? E permite os rastreios, né? As investigações. E as novas resoluções desse ano, elas trazem meios judiciais muito mais avançados e permissivos para que a gente possa lidar com essa situação. Doutor Luciano Hanna, agora há pouco, acho que acabou de colocar no Instagram, foi um primeiro convidado nosso nessa série de lives, que é jurista do TRE Goiás. Ele acabou de lançar um artigo, parece, no Instagram, sobre fake news. Depois eu vou até ler, porque ele se dedica muito a isso. Nós temos mais uma pergunta também. Gente, é o seguinte, essas perguntas chegaram pelo grupo de WhatsApp, que é um grupo focado em dúvidas mais específicas, e nele nós vamos estar ao vivo depois também debatendo essa questão que a gente tratou aqui agora, tem mais questões lá. Então, quem tiver interesse ou quiser recomendar para alguém para entrar nesse grupo, é só digitar a palavra quero, aqui em caixa alta, pode digitar em maiúsculo aqui, quero, que o pessoal da Megasoft entra em contato e coloca vocês no grupo lá. Porque, como a gente viu, não é uma questão simples, mesmo a doutora com essa experiência jurídica fenomenal, com esse currículo enorme que ela tem, não tem uma resposta pronta, então tem que debater com cuidado, até para ver, assim, eventualmente, qual que é o custo-benefício de tomar uma medida mais arriscada numa campanha. Então, muitas vezes, vai muito por esse lado também, por isso que essa questão tem que ser mais discutida. Então, o que na prática a gente Desculpa, o que na prática a gente vê... Não, tudo bem, eu que peço desculpa. Na prática a gente vê, e eu vi muitas vezes quando eu advogava, na verdade essa questão, como o doutor usou, do risco, né? O risco médio, o risco baixo, o risco alto, né? Mas aí, de repente, seus telespectadores vão dizer, sim, então, é ou não é, pode ou não pode, né? Então, tudo é uma questão, além da questão jurídica, a lei ela traz realmente muitos pontos importantes, mas é porque a jurisprudência, no caso concreto, ela vai se formando no decorrer do pleito. Né? Nós temos o quê? Uma formação das eleições passadas, que, claro, permanecem, mas elas podem ser readequadas diante dos novos parâmetros da sociedade, né? As novas transformações, e principalmente em tempos de pandemia, as redes sociais, a internet, elas estão muito mais ainda, como é que eu posso dizer? Com muito mais força, né? Ou seja, estão muito mais à mão e sendo muito mais necessárias, principalmente quando estamos em casa, e é através dele que estamos trabalhando e divulgando. Né? Então, é essa atenção. Para muitos outros aspectos, ela é muito clara. Por exemplo, a resolução de 2020, por exemplo, ela já deixa muito bem clara. Antes nós tínhamos vários tamanhos para adesivo, cartaz, etc. Né? Então, é apenas meio metro quadrado, agora por adesivo, né? Salvo aquele jateado no para-brisa de trás, mas para todos os demais
é uma medição só, né? Então, acho que muitas coisas vieram também para facilitar. A campanha, me parece que, bom, eu já também acompanho algumas eleições já, e eu percebo, a campanha de rua é cada vez menor e a campanha na internet é cada vez maior, e é muito positivo isso, né? Sim, sim. Eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Ou seja, a internet ela não deixa de ter um custo-benefício muito mais barato, uma Uhum. abrangência muito maior, e em se tratando dos interiores, onde você não tem em muitos as transmissões, né, da televisão, a cadeia de rádio e TV, né, é onde a internet vai chegar com muito mais força, e isso igualando aquele que tem um poder aquisitivo menor com o que tem um poder aquisitivo maior. Quando muita diferença vai ser na jogada do marketing, né, na qualidade do card, mas a internet vai permitir que, por igual, você consiga alavancar sua propaganda e passar seus projetos, as suas ideias. Bacana. Nós temos outra pergunta. A gente tem uma audiência muito grande de comunicadores, de pessoal ligado à comunicação, jornalistas e tudo, né? E um deles perguntou aqui, o William Rocha, de Anápolis, perguntou aqui: quero realizar uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Anápolis na emissora. É preciso fazer um ofício e levar ao TRE aqui na cidade? Para dar aquele tratamento igualitário, né? Equânime? Exato. O que é importante aí, tanto agora como depois, é a questão do tratamento igualitário. O que seria esse tratamento igualitário? Você convidar e comprovar, né? Ou seja, como tudo no direito, a gente julga pelo que está nos autos, e quanto mais a gente documentar, melhor. Né? E se tratando de rede social, as pessoas também têm muita dúvida na internet, na rede social, lá no WhatsApp, onde o WhatsApp diz que não tem esse material, que a mensagem é criptografada. Tá melhor? Opa, vamos ver. Acho que agora voltou. Pronto. Então, rebobinando um pouquinho. Então, nas redes sociais, essa questão da documentação, ela também é possível, né? Então, fica muito aquela pergunta em relação ao WhatsApp. O WhatsApp ele é criptografado, ele só mantém a mensagem ali por 14 dias, né, durante aquela transmissão. Ele não tem como, o WhatsApp mesmo oficiado, ele não tem como dar esse conteúdo. Mas isso você pode comprovar. A pessoa que tem o grupo do WhatsApp, o WhatsApp, seu celular, ele tem um print, ele tem a foto, você pode fazer uma ata notorial, você pode fazer os registros em cartório. Então, tudo isso é importante. E importante também, eu digo aqui, faça com qualidade. As imagens, muitas vezes, chegam na representação com uma xerox de baixa qualidade. Isso, claro, quando os processos eram físicos, né? Com o processo hoje eletrônico, a tendência é que essa qualidade até melhore. Mas que observe a isso, que traga a postagem por completo. Então, muitas vezes ela vem cortada, ela não vem toda. A gente sabe que isso muitas vezes acontece em páginas de internet, quando você vai imprimir, acaba que corta uma parte dela. E o áudio foi embora. Congelou. Tá ouvindo? Deixa eu tirar aqui. Se sem o fone fica melhor? Tá melhor? Dá para ouvir? Tá, estamos ouvindo. Agora parece que estabilizou de novo. Pronto. Mas a imagem não tá bêbada, não, né? Não tá tremida. Pronto. Então, o importante é isso. A gente sabe que essas impressões de site, quando você coloca ali no PDF, ele muitas vezes vem cortado, né? E na pressa você não anexa. Então, essa prova pode ser feita. Então, voltando aí à pergunta dele, ele pode garantir o tratamento igualitário. Ele precisa o quê? Ter a prova disso. Oficiar o TRE, não. Se ele quiser oficiar, não há nenhum problema. Né? Até para garantir, a gente sabe do acirramento do processo eleitoral quando ele é o municipal, as eleições municipais. Né? Mas uma vez que ele comprove esses convites, esse tratamento, e tenha isso em sua guarda para eventual questionamento, não há nenhum problema. Agora parece que parou de novo. É o meu? Pessoal, estão escutando? Eu não estou escutando a doutora aqui mais.
Voltou agora. Então, respondendo então essa questão dele, não há essa necessidade, há necessidade então apenas de que ele comprove, né, esse convite, até porque não se sabe quem são os candidatos ainda. Vamos deixar isso muito claro, até para as pessoas que não são da área. A gente só vai saber quem são os candidatos depois das convenções partidárias no final de julho. E ainda depois da convenção, a gente só sabe se ele efetuar o seu registro de candidatura. Tá? Então, como não existe ainda essas fases, ele tem apenas que comprovar, pelo que já existe, que houve esse tratamento. Agora, lembrando a ele aí que depois veja, o artigo 36, parágrafo A, tem o parágrafo, para dar aqui a certeza, o parágrafo terceiro, né? Aí não sei se foi ele o mesmo da outra, tem uma vedação específica para quem é da comunicação, para atentar esse parágrafo terceiro aí. Ó, o doutor Diogo chegou aqui agora, finalmente. Boa noite, doutora. Boa noite. Ele estava nos acompanhando pela estrada, eu vi ele entrando aqui na live, mandou até pergunta. Então eu vou deixar ele. Boa noite, desculpa pelo atraso. Nada, tranquilo. A gente não respondeu nada de muito certeza absoluta ainda, não. Responderam sim, eu estava acompanhando. A vida de advogado é triste, é corrida. É muito difícil, viu, doutor? Assim, mas eu tenho certeza que eu acho que todos dão um encaminhamento muito bem adequado. E assim, a gente sabe que quando a gente orienta, vamos imaginar aleatoriamente, não, o senhor pode fazer 2. Aí ele não faz 2, faz 200, né? Acontece muito isso, assim, nas orientações na prática. Será que se a gente colocar no... Não pode? Não. Tirar do... Na estrada, várias vezes. Tá bom agora? Agora voltou. Pronto. Doutor, me veio à cabeça aqui a senhora respondendo esse questionamento que o Leão fez acerca do debate. Se porventura, me veio isso na cabeça aqui agora e confesso que fiquei pensativo. Se porventura nesse debate um desses candidatos pede o voto, será que a gente poderá considerar isso propaganda extemporânea? Não, na verdade, especificamente aí em relação ao artigo 36A e aos debates, ele é muito claro ali no artigo 36 que ele pode colocar as qualidades, né, os seus projetos, dizer que inclusive é pré-candidato, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de... E quem estará mediando, com certeza, vai alertá-lo. E não necessariamente, nesse contexto, significasse a propaganda antecipada. A não ser que se comprovasse ali que houve uma combinação, né? Até porque quem estará ali mediando vai alertar e haverá essa questão, como a gente vê ocorrer nos debates próprios de televisão, né? Mas a margem de liberdade nesses debates ele é bem maior e nesse ponto a lei é bem clara quanto ao que o candidato pode, né, com restrição maior e ao profissional da comunicação. Verdade. Você tinha feito uma... Agora voltamos. Agora voltou, a imagem estava congelada de vocês. Eu não sei a minha, mas a de vocês estava. Igualmente.
A gente, hoje, eu respondi várias perguntas acerca disso pelo WhatsApp também. E o tema não é bem esse, mas vocês estavam falando de algo de pré-campanha e eu lembrei e fiz o questionamento que era como limitar ou delimitar os gastos de pré-campanha que deverão ser prestados conta e os que não deverão ser prestados conta, porque a nossa portaria ela não ficou bem claro o que deverá ser prestado, né? Como a senhora vê isso? Bom, eu até vi que teve algumas perguntas bem parecidas. Resolução. Até vi que algumas pessoas perguntaram bem parecido aí no chat. Vi aqui a presença de um jovem talentoso advogado que foi juiz lá no TRE do Maranhão, doutor Marcos Sotomayor, um grande nome naquele estado, também bem parecida. A pré-campanha, digamos assim, na verdade, não há uma campanha. A campanha, ela ocorre lá quando você abre o seu CNPJ, tem seu registro de candidatura, recolhe os seus... Estão ouvindo? Tá ouvindo? Tá picotando muito para nós. Está cortando, mas às vezes as pessoas estão ouvindo. Pode continuar, doutor. Tá. Então, o pessoal está ouvindo, doutor, bem? Dá um feedback para nós aqui, gente. Seria bom testar aí com alguém. Pronto, falaram que está perfeito. Bom, então estão falando que estão ouvindo, né? Eu acho que é aí. Então, como eles estão ouvindo, eu vou continuar, né? A questão pré-campanha, prestação de conta, não sei se esse seria uma terminologia mais apropriada. Campanha a gente tem quando tem o registro de candidatura, quando tem arrecadação, conta aberta, CNPJ. O que ocorre, como eu falei anteriormente, é os gastos partidários, quando pode haver gasto com relação a esse período de divulgação das ideias, as plataformas, os partidos, esses é que devem ser prestado conta. Né? Inclusive, a nova legislação permite até que o partido possa usar o fundo partidário para este aspecto, para o aspecto, inclusive, da internet, do impulsionamento, né? Mas esse prazo, inclusive, para esta finalidade já se encerrou, mas o partido também poderia até usar o próprio fundo, né? Então, esse aspecto é do partido. O candidato ou pré-candidato, aquele que está pensando em ser, ele não tem essa prestação de conta porque ele não pode fazer campanha agora. Não há campanha e não há prestação de conta nesse sentido. Os gastos que vierem a ocorrer aqui, que sejam considerados ilícitos, serão frutos de representações futuramente com cassação do seu mandato, do seu registro, do seu diploma. Tá? E isso, a legislação está muito mais rigorosa, como os tribunais também. Recentemente tivemos o caso aí da senadora Selma, né? Do estado de Mato Grosso, eu acho, salvo engano. Né? Então, são essas questões que tem que se ficar bem atento. Verdade. No caso dela, ainda teve abuso de poder e o Caixa 2, inclusive, né, que foi configurado. Exato. Exato. E foram aspectos relacionados justamente a esse período, né? Então, é atenção para isso, né? Não há prestação de conta neste aspecto, porque não se pode fazer campanha, né? O que se pode fazer sem caracterizar, o que está lá no 36A, e como a gente vinha debatendo anteriormente, há essa complexidade em relação ao que é o pedido de voto, o implícito, o explícito, e o montante a ser envolvido nessa questão. A grande celeuma aí, eu vi até uma pergunta, que é a questão do impulsionamento, né, se ele pode ocorrer agora ou não. A jurisprudência, ela também não é aí estável neste aspecto, né? O que nós temos é que o gasto ordinário, o gasto módico, o gasto do homem médio, esse sim, que seria tolerável, desde que considerado outras questões, como analisamos, e não apenas o aspecto financeiro. Tá? Não é porque, deixar bem claro, não é porque uma propaganda agora não tenha o pedido de voto, ainda que implícito e explícito, que não haja irregularidade. Ela pode haver também por outros aspectos. Exatamente. Tá online. E aí, você passa alguma coisa mais pela cabeça aí? Porque a doutora praticamente terminou os assuntos todos. Eu perguntei, eu falo assim.
Posicionamento. Em relação ao colega do tribunal aí, né, que tratou da questão relacionada às fake news e tudo, tem um artigo novo, né, na resolução, salvo engano 39, ele não usa ali fake news, ele usa desinformação, né? E nesse ponto ele vem dizendo que a passagem dessas informações, né, eu vou até dizer aqui como é que está na lei, ele diz o seguinte, que quem transmite essa informação, o que é que diz a lei? Tem que conferir com razoável segurança a fidedignidade da informação. Então, isso vai ser analisado para aquela pessoa que fizer a postagem, ou seja, para o autor da informação, tem um artigo específico com essas recomendações e condições para ser analisada a questão da desinformação, da fake news, dentre outras questões relacionadas à propaganda eleitoral. Então, é uma norma importante. Um outro ponto importante também é que o artigo 242, que é um trunfo grande aí dos advogados e do Ministério Público, né, para poder entrar com as ações de representação, ele é assim conhecido no meio jurídico, né, ele hoje está na resolução. Né, ou seja, lá na resolução, atentar também para este artigo, que fala onde deve ser considerado as circunstâncias objetivas e subjetivas do artigo 242, um aspecto muito interessante para se debater aí posteriormente. E a diferenciação do que também é crime ou não, né, do fake news, estão confundindo muito, é um debate que também vai virar à tona, né? Esse ano eu acho que nós teremos aí muitas decisões relevantes e novas nesse aspecto, né? Não sei se talvez aplicados com tanto vigor ou de forma mais ampla para este pleito, ou se fará premissas significativas para o próximo, mas que haverá sim um grande controle, isso o tribunal já vem fazendo desde a eleição passada. Eu acho que essa eleição vai servir como um grande laboratório, porque acho que talvez sejam as eleições mais digitais já realizadas. A campanha mais digital já feita. Então vai servir como um laboratório para avaliar como é que os tribunais vão se comportar, quais vão ser as demandas que vão surgir a partir daí, né? Essa maior influência da internet nas eleições. Exato. Aí na rede social, aí, o controle financeiro, ele é muito fácil para todo mundo, né? Ou seja, o impulsionamento ele é registrado no Facebook. Dificilmente o Facebook vai dar ali uma nota pela metade do valor, né? Coisa que uma gráfica, não sei, não estou aqui culpando gráfica nenhuma, estou dando exemplos, um outro tipo de prestador que você simplesmente possa fazer, né? Os caixa 2. Mas dificilmente o caixa 2 no funcionamento você vai ter porque ele... O controle desse pagamento vai existir até com mais facilidade. Então talvez não sei se aí será assim, o grande vilão, porque para a gente o controle é maior. Bacana. Doutora, antes de passar para as considerações finais, nós já estamos acabando o tempo já, só novamente lembrar, vai ter um grupo de WhatsApp, já existe o grupo de WhatsApp, o pessoal está mandando umas perguntas muito interessantes lá, e se você quiser participar do grupo, a nossa audiência aí, digitar a palavra quero aqui, que o pessoal da Megasoft vai entrar em contato com a pessoa, para ver se pode tirar algumas dúvidas que estão surgindo lá, tá bom? Já teve o pessoal que já falou quero aí, o pessoal que ainda tiver, que entrou depois, passando esse recado também. Doutora, suas considerações finais, o que a senhora acha mais importante o pessoal ter atenção nessa pré-campanha, nesse momento? O que a senhora recomendaria? Quais são as suas observações, como considerações finais já? Bom, considerações finais, eu acho que só tenho a agradecer essa contribuição de vocês aí com a sociedade. E eu já estava feliz pelo formato, né, para partir assim de outros ramos que estão fazendo as lives, né, como eu antecipei, não só a AB, Ministério Público, né, os particulares, e assim como a empresa fazendo agora nesse momento, e que está contribuindo a uma série de questões relacionadas à rede social, aos meios de comunicações que devem ser considerados. Nós tivemos algumas alterações, não foram tantas, mas bem significativas nesse aspecto. Eu quero chamar a atenção para a prestação de conta. Né? Vamos ter uma atenção especial à prestação de conta, os contadores, os advogados, o próprio candidato em si. Eu acho que é um ponto que deve se dar também aí, até uma sugestão para uma nova live de vocês aí. Eu acho que são questões até mais complexas, né? Essa questão da propaganda, ela é interessante porque é o nosso dia a dia, né? Assim, é a paixão aí de quem está dentro da política.
e as controvérsias são até então, são difíceis da gente explicar aqui para a sociedade em geral, por conta das viradas, dos entendimentos, né? Virada não é a palavra mais técnica, mas as mudanças de entendimento, né? Mas que se atente aí o que deve ser registrado e de que a Justiça Eleitoral, a cada ano mesmo, com os convênios com o Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, Receita, né? E outros... Bacana. Bom, doutora, eu queria agradecer a presença da senhora, de ter aceitado, e dar um recado aqui que me pediram. O doutor Vicente pediu para mandar um abraço. Ah, o Vicente é um querido aí. Ele Na movimenta hora que ele viu aqui que seria com a senhora, ele falou: não, minha amiga. Eu que sou amiga dele. Ele mandou um grande abraço para o senhor. É um grande exemplo de ouvidor. Eu também sou ouvidora no tribunal aqui. A gente tem um trabalho, é um trabalho social, né? A ouvidoria é uma atenção. Por isso que eu sempre procuro falar assim, num linguajar até mais fácil, mais do dia a dia, né? Pelo próprio hábito da ouvidoria, a gente trata com a população em geral. A população está tendo muito problema assim, de entender os sistemas da Justiça Eleitoral para poder fazer tudo por meio da tecnologia, que é o que ele está podendo para poder fazer o alistamento, as transferências, né? As filiações, né? E ele faz, o doutor Vicente faz um trabalho espetacular e de exemplo, junto com o Tribunal de Tocantins também, tá? São dois exemplos aí de ouvidorias espetaculares, com projetos magníficos e de exemplo para o Brasil todo. Então, abraço para o doutor Vicente aí, a doutora Ângela, que já passou por aqui. Vi que passaram grandes nomes. Fica até difícil para mim falar depois dele. Na próxima eu me convido primeiro, antes desse turno todo. Fica mais fácil. Fico aí à disposição de não ter respondido as perguntas, que são inúmeras das pessoas aí, mas o tempo do Instagram realmente é mais difícil. E fica à disposição para uma plataforma maior, com mais tempo, para poder responder a todas as pessoas de coração. Bacana. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. E mandar um abraço aqui para o Benilton, do Extra B, aqui, ó, realmente, ó. Obrigado, Benilton. Já trabalhamos com o Leon, o cara é muito atualizado e top. Obrigado, eu que te agradeço. E você é muito bacana também na comunicação, lá de Lusiânia. Doutora, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela